Hey pessoas, eu sou a Safira e eu tô aqui novamente, dessa vez para falar de alguns autores que eu não recomendo para quem está começando a ter a prática na leitura novamente ou querendo ter esse hábito. Bom gente, já tem um vídeo aqui no canal falando de autores que eu indico, que eu recomendo para leitores iniciantes, para quem está começando a ter esse hábito. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E hoje eu vou falar de autores que eu não recomendo, tanto por causa talvez da escrita, da ambientação, do tipo de livro, enfim, vamos começar. O primeiro que eu realmente não recomendo é o Machado de Assis, e eu amo demais esse autor. O livro dele que eu não recomendo é o Dom Casmurro, mas a grande maioria de seus livros eu não recomendo para quem está começando. Por que eu não recomendo esse mestre? Eu acho que é o autor nacional mais conhecido internacionalmente e representa a gente bastante também na literatura. Mas, porém, entretanto, toda a vida, o Machado de Assis, ele tem uma escrita, gente, bem difícil. Não é difícil. Como os livros dele são antigos e é numa época diferente do que a nossa, as palavras têm outro significado, a linguagem é uma linguagem totalmente diferente. Eu, sinceramente, quando comecei a pegar os livros do Machado de Assis para ler, que foi a primeira obra dele que eu li, foi Dom Casmurro, e eu amei demais, eu tive que ter um dicionário do lado. De verdade, tem palavras que no dicionário não tinha, que no Google eu não conseguia achar a tradução da gíria que era antigamente usada. Porque o tempo muda, a época é outra, enfim, muitas das coisas mudam, aquela palavra cai em desuso e você não sabe o que é aquilo. E os livros do Machado de Assis, gente, a grande maioria é assim. Se você não tem o hábito de ler, se você não tem o hábito de pegar esses livros com uma linguagem um pouquinho mais formal ou bem antiga mesmo, você tem que estar com o dicionário do lado e a cada 5 minutos você tem que ficar vendo o que é a palavra, o que a palavra significa. Isso é uma coisa que cansa muito, principalmente quem é um leitor iniciante. Ninguém quer pegar um livro e parar toda vez a história para realmente ir atrás de uma palavra que você não sabe o significado. Então, Machado de Assis e Dom Casmurro é simplesmente a obra que eu estou usando para representar ele, tá? Mas o Machado de Assis não é um autor que eu recomendo para quem está começando. Não. Bom, gente, a minha segunda autora dessa lista agora é a Jane Austen, que é outra maravilhosíssima. As obras são mundialmente conhecidas, né? Todos os livros dela são clássicos, ou a grande maioria. Quem é que nunca ouviu falar de um livro da Jane Austen? Eu vou citar aqui o Orgulho e o Preconceito como exemplos de livros que eu não recomendo para você ler, que se você está começando a ter esse hábito, mas a autora é uma autora que eu não recomendo. Porque, além da linguagem, que também é bem próxima do Machado de Assis, é uma linguagem diferente das dos dias de hoje, ela tem as histórias são baseadas em outra época. Ou seja, você já viu, né? Se você é aquela mulher empoderada, aquela mulher moderna, que quer as personagens femininas com uma visão diferente, com uma força diferente, você não vai achar muito isso nas personagens da Jane Austen. Por quê? A Jane Austen, ela faz uma mulher de época, ela faz um livro de época, uma coisa totalmente diferente da realidade de hoje. Então as mulheres são diferentes, o pensamento do livro, a grande maioria pensa de uma maneira diferente, e se você é uma menina que está começando agora a ler, e essa menina forte tem a personalidade forte, vai acabar se irritando com os livros de Jane Austen. Eu não estou falando isso porque a Jane Austen não é uma escritora talentosíssima, eu estou falando que se você não consegue diferenciar que são épocas diferentes, você vai perder a paciência. Você vai se estressar, pode acabar entrando numa ressaca, então não é um livro que eu recomendo. E tá tudo bem, gente, é só um livro que eu não recomendo para quem tá começando. Não! Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô falando daqui, muitos autores, os autores que eu vou falar aqui, são autores de livros clássicos, que segundo o vídeo que eu já deixei, eu vou deixar aqui na descrição, sobre dicas de como você ler mais, os clássicos são realmente livros que eu não recomendo, por causa da linguagem, da história ser um pouquinho mais lenta, se passar de uma época muito diferente pra gente. Então a grande maioria dos autores aqui, gente, são clássicos. Clássicos são livros que eu não recomendo para iniciantes na leitura, porque são livros totalmente diferentes do mundo de hoje, entendeu? Se você está começando, a melhor dica que eu posso dar para você é ler autores contemporâneos. Outro livro que eu vou dar de exemplo aqui também é Vozes de Chernobyl. Eu não sei se fala assim mesmo, eu já vi gente falando Chernobyl, várias pronúncias diferentes, então eu não sei qual é a pronúncia correta e eu acabei não indo pesquisar por preguiça mesmo. Mas existem outros livros, esse eu estou dando um exemplo, mas por exemplo, O Holocausto Brasileiro é outro livro dessa mesma
desse mesmo tipo que eu não recomendo. 1591, A Inquisição da Bahia, que eu tenho aqui em casa também. Não recomendo para quem está começando agora. Por que eu não recomendo esses livros? São livros históricos, são livros baseados em fatos reais, são livros com como que eu posso falar? Uma carga emocional muito grande, porque são livros contando de tragédias que aconteceram nos dias atuais. E, gente, ele é o tipo de livro que possivelmente vai te deixar numa ressaca, vai te deixar reflexivo, porque são coisas terríveis que aconteceram por causa da ignorância do homem, do ser humano, tá? Não tô falando do sexo masculino. A ignorância que nós temos, e a gente acaba fazendo mal para muitas pessoas quando a pessoa é ignorante e ela tem poder para fazer o que ela quiser. Então são livros que vêm com uma carga psicológica atrás muito grande. Então são mais livros que eu não recomendo. Voz de Chernobyl, Holocausto Brasileiro, são livros realmente com um teor psicológico muito grande. Eu já falei aqui no canal também. Não recomendo para quem está iniciando, você vai acabar ficando com uma ressaca. Deu sorte. Bom, gente, por fim eu vou citar um último gênero que é mais o atualzinho, que inclusive eu falei que eu recomendava em partes. Gente, isso é hora de galinha cantar, gente? Galinha não canta agora, não. Galinha não, quem canta é o galo, mas... Enfim. Eu não recomendo romances contemporâneos. Eu sei, é loucura, eu acabei de recomendar livros contemporâneos, mas calma, eu vou explicar o porquê. Agora está fazendo muito sucesso tragédias contemporâneas, não é mesmo? Aquele livro que te deixa abalado psicologicamente, ou livros que retratam muito sobre racismo, preconceito, homofobia, assim, preconceito de todas as partes, né? Então, racismo, xenofobia, homofobia. Eu acho esses livros extremamente importantes, eu acho que todo mundo deveria ler, independente do que acredita, do que seja, enfim, se você é ou se você não é. Primeiro, porque você vai se identificar se você for, e segundo, que se você não for, você pode tomar conhecimento de que existem outras pessoas com outros problemas na vida que não são seus, entendeu? Então aprenda que cada um tem os seus problemas, e alguns, às vezes a gente está tão aleatório na nossa caixinha que a gente não entende que o nosso irmão está passando por um problema muito maior, muito mais grave, não é mesmo? Mas enfim, esses livros, eu acho que são livros que, pelo menos comigo, me fizeram crescer e amadurecer muito, sem precisar ganhar uns tapas na cara da vida mesmo. Eu ganhei num livro e eu aprendi bastante. Mas eu não recomendo esse tipo de livro para quem está começando. Não livros que vão te ensinar alguma coisa, não, livros muito pesados, livros que contam histórias realmente avassaladoras, porque você vai tomar um tapa na cara e você vai crescer, mas a tua ressaca vai ser gigantesca. Você vai ficar tipo que com medo de pegar um livro de novo. Não porque o livro foi ruim, nem nada disso, mas é porque quando você toma um tapa na cara tão grande de um livro que trata sobre o seu preconceito, que você acha que você é uma pessoa sem preconceito nenhum, e quando você percebe que você tem um preconceito mesmo, um preconceito pesado mesmo, cara, o tapa na cara que você toma é tão grande que você se fecha, entendeu? Você tem aquele momento de reflexão que você fica assim, você pega uma ressaca gigantesca, não porque o livro foi ruim, mas cara, você fica, como que eu pude ser tão babaca? E não é o tipo de livro que eu recomendo para quem está começando. Eu, esse ano, comecei a ler 4 livros totalmente aleatórios, fui lá e li um livro assim, um livro para eu tomar um porradão na cara. Depois, fui lá, li mais 4 livros de boa, que eu não ia aprender nada com ele, fui lá e tomei um para tomar um porradão na cara de novo. Porque a ressaca que vem depois, mano, é muito importante isso, para você entender que, tipo assim, os livros, ele tem uma forma de mudar tanto a pessoa, cara, que você tem que tomar cuidado com o livro que você tá lendo, porque às vezes não é o momento de você ler aquele livro. Quais esses livros que eu não recomendo tanto, assim? O Ódio que Você Semeia, que é um livro pesado. Conto de Aya, eu acho que é isso. São livros que são atuais, são livros que hyparam. Tem um outro que eu não tô conseguindo lembrar, eu vou deixar aqui escrito o nome dele. Série, sei lá, é um negócio desse, que também é um porradão na cara, e eu acho que a gente precisa ler livros assim, sim, mas depois que você já tá com esse hábito da leitura fluindo, porque daí que você já tá achando a leitura algo divertida, você vai aprender com ela, porque isso é a grande maravilha da leitura, você conseguir se divertir, mas você conseguir tirar proveito daquele conteúdo, daquele livro. E, gente, é isso aí, que esse foi o vídeo de hoje.
Foram só livros mesmos que hyparam, que eu vejo muitas pessoas que estão começando a ler agora, querendo muito ler esse tipo de obra, mas eu falo assim, cara, não tá na hora, espera, lê uma coisa mais sutil, lê uma coisa jovem adulto, lê um romance bem clichêzão mesmo, ou lê algo que vai te divertir. Quando você está começando a leitura, ela tem que ser divertida para você e depois você pegar o pesado, entendeu? Mas isso é de pessoa para pessoa. Eu comecei a ler e já gostei muito do Machado de Assis, mesmo eu tendo que pegar um dicionário ou ir pro Google pesquisar o que aquilo significava, eu me apaixonei por Machado de Assis. Essas são dicas que eu acho que vai ajudar grande parte ou a maioria dos iniciantes com essa prática. Mas você que sabe, se você quiser seguir ou não seguir, você está livre para fazer o que você quiser. Se esse vídeo te ajudou, eu de verdade peço para você deixar o like, para você se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar bastante. Confira os outros vídeos aqui do canal, eu vou deixar na descrição livros bem parecidos. E até o próximo vídeo, galera. Tchau!